E chegamos ao último dia do mês de dezembro, último dia deste ano. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, meu Deus. Obrigado por este dia. Queremos com o coração gratos te agradecer por este ano, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que caminharam, as meninas, a todos que entraram aqui, que compartilharam, que colaboraram, que aprenderam juntamente comigo, porque a cada dia a gente aprende um pouco mais. Obrigada a você que está chegando hoje. A cada dia eu sei que novas pessoas estão entrando. E eu fico muito feliz em saber que Deus está sendo glorificado, que a palavra de Deus está sendo proclamada. E eu só tenho a agradecer. E o desejo para o próximo ano é que possamos continuar firmes e fortes, que eu possa contar com você, com mais pessoas, para que a palavra de Deus ela possa continuar sendo proclamada nesse canal, possamos aprender, que possamos experimentar, colher os frutos das experiências que nós vivemos ao longo desse ano. Nós plantamos em 2024 experiências com Deus. Eu acredito que cada mensagem de fato, ela é uma semente. Cada mensagem é algo que você está plantando na sua vida. E eu creio que eu vou colher. E assim eu declaro sobre a tua vida uma colheita abençoada de sabedoria, de fé, de ânimo, de milagres em Deus, que possamos contar as bênçãos, Eu declaro isso sobre a tua vida. E hoje, nesse último dia, eu não estarei gravando vídeo presencial como eu fiz ano passado, mas esteja amanhã nós teremos o nosso vídeo presencial, onde eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos estar fazendo o devocional no próximo ano, 2025. E ele será mais completo. Se você já separa seu caderno, se você quiser comprar o devocional também, eu vou estar disponibilizando o link para vocês comprarem, para quem gosta de acompanhar, além de ouvir, mas acompanhar escrevendo. E 2025 nós vamos estar declarando prioridade a Deus. O nosso devocional ele fala sobre isso. Priorize Deus. Então que você possa viver, que possamos viver juntos mais essa experiência de estar priorizando Deus em nossas vidas. Hoje eu quero falar com você sobre estar consumado. O livro de João, capítulo 19, verso 30, diz: Tendo provado, Jesus disse: estar consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Deus sempre termina o que ele começa. Filipenses 1:6. Deus nunca fala uma palavra sem dar toda a segurança de que ela será realizada. Cristo é ambos o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele está tanto no fim do seu agir, quanto ele está no seu começo. A Jesus foi dado um imenso encargo, uma imensa missão: viver uma vida sem pecado e permanecer. A Jesus foi dado um imenso encargo de viver uma vida sem pecado e permanecer obediente. Mas apesar da missão extremamente complexa que Jesus recebeu do seu Pai, ele pôde bradar triunfalmente da cruz: está consumado. Cristo agora habita em cada um que nele crê. A sua missão hoje, a minha e a sua missão, é completar a vontade de Deus em cada cristão. Ele está tão determinado a fazer isso em nós, quanto estava a completar a vontade de Deus nele mesmo. Você terá que resistir a Cristo para permanecer fora da vontade de Deus. O que é que Deus quer fazer em você? Você já permitiu que ele complete o que ele começou?
Ele não irá forçar você a receber tudo o que Ele tem para a sua vida. Se o agir de Deus não tem trazido frutos em você, não significa que Cristo ele não esteja trabalhando diligentemente para esse fim. Em vez disso, pode ser que você precise liberar áreas de sua vida a Ele e ser tão determinado a ver o trabalho de Deus completado em você quanto Cristo. Revise o que Deus lhe disse nesse ano que passou, as promessas que Deus lhe deu, que você recusou a permitir que Ele completasse. Se isso aconteceu, comprometa-se hoje a render a sua vontade, a sua vida a Deus. Quando Jesus ele declarou isso na cruz, está consumado, ele deixou claro, pronto, completei a minha missão. Está consumado, Deus, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor pensou, a missão a qual o Senhor me deu, eu acabo de entregá-la em suas mãos, eu acabo de encerrar, de concluir. E uma das maiores dificuldades que nós temos, queridos, em tudo na nossa vida, né, é em relação a gente concluir coisas. Eu acho que todos nós, por mais sistemático que possamos ser, por mais organizados, metódicos que sejamos, sempre tem algo em nossa vida que a gente tem dificuldade de concluir. Um projeto, um sonho, algum plano, algum desejo, algum pensamento, algo que a gente colocou em mente, principalmente hoje, no último dia do ano. É um dia em que a gente fica refletindo em coisas que a gente não fez. Alguns já estão projetando as metas para o próximo ano, já compraram suas agendas, seus cadernos, já se programaram, a partir do próximo ano eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler livros, eu vou treinar, eu vou fazer uma dieta. Muitos são os nossos planos, não é verdade? E isso eu acho que acontece com todo mundo. E isso não é problema, queridos, mas na mesma intensidade, na mesma proporção, no mesmo desejo que nós temos que ter para começar, para pensar, para planejar, nós precisamos ter para permanecer e para finalizar, sabe? Eu tenho me disciplinado a não me frustrar com aquilo que eu não consegui, mas a também não desanimar e não desistir de fazer. Eu posso não ter conseguido fazer este ano, mas isso não me impede que eu continue perseverando para concluir aquilo que eu me propus a fazer. Então, esse é o sentimento, sabe? Quando Jesus, ele provou da dor da cruz, ele disse, está consumado. E Jesus, mesmo nos seus últimos minutos, ele nos ensina. A vida de Jesus, ela é todo um aprendizado, ela é todo um ensinamento daquilo que nós precisamos fazer e de como nós precisamos agir. Então, queridos, eu quero te encorajar, sabe? A você não desistir de executar aquilo que Deus colocou no seu coração, de projetar, de planejar, de sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar, voltar a planejar, voltar a ter alvos, a escrever, sabe? A guardar no nosso coração memórias, coisas, porque Jesus ele nos ensina que é possível concluir, é possível finalizar aquilo que se começa. Eu não posso me acostumar com a ideia de que de eu achar que eu sou uma derrota, de que eu sou um projeto inacabado, de que nada na minha vida vai para frente, vai funcionar simplesmente porque eu tenho filhos, porque eu tenho um marido complicado, porque minha esposa não entende, porque meus pais não permitem, porque eu não tenho dinheiro, porque eu moro perto, eu moro longe, enfim. Muitas são as nossas justificativas, as nossas desculpas, mas eu quero te dizer o seguinte: aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai finalizar. Jesus, ele nos ensinou isso com sua vida. E o nosso Deus, ele é o Deus que ele é o alfa e o ômega. Ele é o Deus que está no começo e é o Deus que está no fim. O problema é que nós começamos com o Senhor e ao longo do caminho, no permanecer, no caminhar da nossa jornada, nós o abandonamos. Nós nos voltamos para os nossos
damos ênfase aos nossos milindres, aos nossos medos, aos nossos traumas e achamos que Deus não está conosco. Achamos que Deus não me sustentou, Deus não me deu capacidade, Deus não me fortaleceu, ou porque não fizeram isso por mim, não me chamaram, não me convidaram. A nossa tendência é sempre colocar o motivo do nosso fracasso, do nosso não concluir algumas tarefas, não concluir algumas coisas nas outras pessoas. Enquanto nós estivermos responsabilizando os outros por coisas que dependem de você, de mim, nós não vamos avançar, queridos. O que eu acho mais lindo e impactante na vida de Jesus, e eu sou apaixonada pela palavra de Deus, por Jesus, pela liderança que ele tem, que ele teve, pela forma como ele conduziu tudo, é justamente essa, sabe? Ao mesmo tempo que ele foi humano, que ele teve debilidades, que ele teve fraquezas, que ele precisou orar, que ele chorou, que ele pediu para orar com ele, que ele pediu ajuda, socorro. Ao mesmo tempo que ele sentiu tudo isso que nós sentimos, ele também voltou, sabe, voltou ao sentido da sua missão e disse assim: contudo, seja feita a vontade de Deus. Contudo, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter como filhos de Deus, como homens e mulheres que assumem a sua identidade, assumem a responsabilidade da sua vida. Não somos protagonistas da nossa vida. O protagonista da nossa vida precisa ser Jesus. Agora, com Jesus, sendo coadjuvante com Jesus, nós assumimos a responsabilidade de lidarmos com aquilo que depende de nós. Não depende de mim, queridos, te encorajar para você ler a Bíblia. Não depende de mim que você leia, que você escute, que você saiba fazer boas escolhas. Não depende de mim, depende de cada um de nós. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos absorvendo e aquilo que nós colocamos em prática. Eu sei que muita coisa ainda não aconteceu. Por questões minhas, por escolhas minhas, por limitações minhas, por não ter conseguido ainda. Mas eu também entendo de que tem coisas que fogem do meu controle, sabe? Que não está no meu alcance. Às vezes eu gostaria de fazer muitas coisas, mas eu ainda não tenho os recursos suficientes. E eu não me refiro aqui a recursos, a dinheiro apenas, mas às vezes você precisa ter o entendimento, o saber, o conhecimento, você precisa estar tratado para fazer tal coisa, sabe? E o mais lindo. Então, essa é a intenção de Jesus, sabe, queridos? Estamos hoje encerrando esse ano. Esse é o último devocional de 2024. E eu não posso deixar de não falar sobre isso, de não trazer essa reflexão. Este ano foi um ano de 366 dias, qual nós ainda estamos com alguns dias pela frente. Mas com algumas horas, na verdade, pela frente, né? Porque hoje é o último dia. Temos algumas horas aí até se finalizar. E não tem como eu não falar com vocês, eu não trazer essa reflexão, sabe? E justamente hoje, nesse último dia do ano, é essa mensagem de estar consumado, porque é justamente o momento onde Jesus encerrou a sua missão. O versículo diz que ele declara estar consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele não morreu, ele não foi assassinado. Apesar de ser colocado numa cruz, mas nós sabemos que ele se entregou. Ele veio para essa missão de morrer por nós. É muito divino, queridos, é muito soberano. O mistério do reino de Deus, o que Jesus fez por cada um de nós é imensurável. Eu entendo que talvez você não tenha fé suficiente para crer, sabe? Para imaginar que alguém veio ao mundo, viveu entre nós, ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre justiça, sofreu, foi crucificado injustamente e no momento, nos seus últimos suspiros,
As palavras de Jesus foram para que Deus perdoasse aqueles que estavam acusando, falando, né, o caluniando, para que Deus os perdoasse porque eles não sabiam o que diziam e depois entregar a sua vida. E aí eu entendo que cada dor, cada problema, cada situação que eu passo, que nós passamos, é fichinha diante do que Jesus passou. E talvez você possa ser alguém que esteja muito afogado não, muito, como é que eu posso dizer, envolvido com a situação do mundo. Tem pessoas que têm dificuldade de crer em Deus porque não conseguem entender como é que existe um Deus que deu o seu filho, mas é o mesmo Deus que permite a dor, a morte, a doença, a perca, sabe? Eu compreendo que realmente é algo complexo, mas o convite de Jesus é para que nós possamos o conhecê-lo, nos relacionar com ele, a ponto de simplesmente amá-lo, a ponto de simplesmente adorá-lo, a ponto de simplesmente confiar em quem é Deus nas nossas vidas, sabe? Então, eu quero que você reflita que tipo de pessoa você quer continuar sendo. Que tipo de amor de Deus você vai carregar no seu coração, queridos? Que tipo de evangelho você vai proclamar? A nossa vida, ela é um sopro. Nós estamos vivendo um momento de muita tragédia, de muita morte. Foi uma sequência de tragédias assim absurdas. Pessoas que estavam se programando para ver familiares, para rever a família, para curtir o lugar, o momento, experiências novas, mas que tiveram as suas vidas interrompidas. E é como uma mensagem que eu ouvi hoje, sabe? Um pastor, ele conta que quando ele viu aquele vídeo da Marília Mendonça, ela antes de morrer, ela postou um stories já dentro do avião, e ela reclamava da comida dela. Ela falava assim, poxa, eu queria estar comendo outra coisa, mas fazer o quê, né? Porque ela estava de dieta. E meio que reclamou por conta da comida ser uma comida de dieta. E aí ele fez um alerta justamente sobre isso. Será que se as pessoas que abraçaram ela naquele show que ela fez, o último show que ela fez, será que se todo mundo soubesse que era o último show, será que se ela soubesse que aquela era a última refeição que ela fez? Talvez esse seja o último áudio que eu possa estar fazendo, que você esteja escutando. Talvez seja a última, a gente não sabe qual vai ser a nossa última vez. Então eu quero trazer para você a reflexão. Isso não é para te amedrontar, pelo contrário, isso é para nos encorajar a viver a nossa vida da melhor forma possível. Nós temos um Deus que tem todo o poder, toda a disposição para nos ajudar, para nos curar, para nos libertar, para nos dar força. E eu não quero que você ache que você não vai ter problemas ou dificuldades. Isso vai acontecer. Mas, além das dificuldades, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus do nosso lado. Então, que esteja consumado, que hoje esteja consumado na sua vida tudo aquilo que te impediu, tudo aquilo que te bloqueava, tudo aquilo que te paralisava, que se encerre hoje. Porque, em nome de Jesus, para que um novo ciclo se comece, nós precisamos encerrar o antigo. Precisamos mudar a mentalidade. Precisamos mudar a nossa maneira de ver a vida, de enxergar as coisas. Pare de só ver as situações adversas, os problemas, sabe, o que acontece com o outro, e até se sensibilizar, até chorar com a dor do outro, mas ao mesmo tempo, você chora hoje com a dor do outro. Eu chorei quando eu vi os acidentes, as mortes, aquelas pessoas, sabe? O relato dos familiares. Mas o que é que eu faço depois daquilo ali? O que é que eu faço quando o meu choro pela dor do outro ali se encerra? Será que eu dou valor à minha vida? Será que eu valorizo o outro? Será que eu começo a entender que o outro, ele é naquele jeito ali porque ele nasceu assim e ele tem o tempo dele para ele mudar? Será que eu respeito a opinião do outro? Será que eu dou o meu melhor para quem está do meu lado? Será que eu estou valorizando as pessoas que estão ao meu redor?
quem luta comigo, quem me abraça, quem tá junto? Será que eu tô valorizando quem tá junto comigo na caminhada, quem tá ali servindo comigo, me ajudando, sendo meu braço, sabe? Às vezes nós somos muito ingratos. Somos mais gratos com as pessoas que estão lá fora do que com quem está ao nosso redor. Que o Senhor possa nos dar esse entendimento e possamos aprender com Jesus a cumprir a nossa missão, né? E dizer: está consumado. Eu entrego para o Senhor a minha vida, o meu espírito, e não no sentido de morte, mas no sentido de que a Deus seja dado todas as coisas. Em nome de Jesus, que você possa ter, que venha um 2025 de renovo, de restauração, de mudanças e de que você possa viver. Nós vamos declarar no ano de 2025 prioridade a Deus. O nosso devocional, ele te chamará Priorize Deus. E nós vamos declarar ao longo desse ano que o Senhor será a nossa prioridade em tudo. Acima do trabalho, da família. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas, porque é ele quem organiza a nossa vida. Queridos, um feliz 2025, um ano novo de muita saúde e repletos, cheio, transbordando da presença de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus te abençoe.